Imagine que você desenvolveu uma condição para lá de bizarra que te permite viver o mesmo dia todas as vezes que acorda. Mas peraí, não é tão fácil assim. Nesse cenário hipotético, como todos os dias são iguais, você sempre é cruelmente eliminado por um bando que quer sua cabeça a todo o custo. Achou estranho? Então comente aqui embaixo o que você faria nessa situação e como faria para tirar proveito disso. Esta é a história de Roy Pulver, um ex-operador da Delta Force que tem de lidar todos os dias com as mesmas pessoas que já começam o dia atacando ele e sua namorada. Ele começa o filme narrando que acorda todas as manhãs em seu apartamento com o grito estridente de sua companheira e vê um homem empunhando um facão tentando fazer picadinho deles. Ele luta contra esse homem e consegue desarmá-lo com facilidade. Mas isso só foi possível porque já é a 150ª vez que o mesmo incidente acontece. Isso deu a ele a possibilidade de se antecipar ao agressor, assim como lidar com um helicóptero equipado com uma metralhadora e que aparece do lado de fora de seu apartamento, sentando bala em tudo que tem pela frente. Roy atira uma faca no sniper, mas a metralhadora continua disparando automaticamente. Enquanto as balas chovem em seu apartamento, ele se senta ao lado do sofá e faz graça com a situação trágica no maior estilo Deadpool. Logo, Roy salta do seu apartamento no 4º andar antes que o prédio exploda devido à queda do helicóptero. Ele cai diretamente em cima de um caminhão e, por isso, não se machuca tanto. Mas ele conta que nem sempre foi assim. Das outras dezenas de vezes que ele tentou aquilo, se espatifou feio. Muitas vezes de maneira dolorosa, sentindo, inclusive, o sabor dos pneus. Mas a experiência trouxe a habilidade de pular naquele caminhão na hora exata em que ele passa lá embaixo. Mas voltando à saga, após pular do prédio, ele sequestra um carro esportivo da rua e se afasta da área. Assim que começa a dirigir, é perseguido por 2 mulheres que querem acabar com ele. Roy nos apresenta as mulheres como as 2 megeras que, assim como muita gente, persegue ele todos os dias. Desta vez, não foi pelas mãos dela que Roy se foi. Ele, durante a fuga, acidentalmente colidiu com um ônibus. Mas como isso se repete todos os dias, não demora muito para que Roy acorde novamente com um homem segurando um facão e tentando golpear ele e sua namorada. E lá vamos nós, outra vez, para a rotina perigosa e monótona de Roy. Ele continua contando a história enquanto os fatos se desenrolam. Ele nem sequer sabe o porquê de estarem perseguindo ele e nem o que ele fez para merecer aquilo. Às vezes, ele consegue finalizar seus inimigos, mas não importa o que ele faça. No final, é ele quem se lasca. De repente, uma mulher asiática chamada Guanine. Ele diz que o nome dela significa misericórdia, o que é muito irônico enquanto ela corta a cabeça dele impiedosamente que sai rolando escada abaixo. E assim, tudo volta outra vez. Ele tenta desbravar novos caminhos a cada vez que acorda. Desta vez, ele liga para sua ex-mulher, uma inglesa chamada Gemma, em busca de ajuda para entender a situação pela qual está passando. Mas ele fica surpreso quando quem atende é o coronel Clive Venter, chefe de Gemma. Quando Roy pergunta por Gemma, o coronel Venter responde que Gemma sofreu um acidente e quebrou o pescoço. Infelizmente, ela não sobreviveu. Roy desliga a ligação, pois não acredita que tenha sido um acidente. De repente, 2 alemães atacam ele e conseguem fazer Roy explodir. Outra vez, dá game over para nosso querido Roy. Lá vem o Roy passando pelo mesmo babado, confusão e gritaria. O interessante é que, a cada nova tentativa, ele percebe que, por mais que tudo se repita, existem algumas variações sutis. Ele só precisa terminar aquele dia vivo para, talvez, sair daquele loop temporal. Roy nunca consegue entrar em contato com Gemma ou descobrir como ela faleceu. Ele então vai a um restaurante chinês administrado por seu amigo Chef Jam e pede 2 grandes garrafas de licor chinês.
Um homem chamado Dave começa a dar um sermão em Roy por estar bebendo 2 garrafas ao mesmo tempo. Isso porque Dave se diz especialista em segurança e vigilância, provavelmente formado pelo Instituto dos Botecos de Esquina. Roy conhece todas as lorotas que Dave conta, assim como também sabe que às 11h05, uma famosa esgrimista chinesa vai entrar no restaurante. Mas não importa para onde Roy corra para escapar ou o quanto ele lute contra seus agressores, ele nunca conseguiu ficar vivo além do 12h47. Mas à medida que as tentativas de Roy acontecem, a mente dele vai mudando. Então ele pensa em um jeito diferente de ataque. Ao invés de tentar fugir dos agressores e eventualmente finalizar alguns deles, por que não procurar a raiz do problema para acertar as contas? Mas antes disso, ele precisa ver o que aconteceu em seus dias passados. Roy se encontrou com sua ex-mulher, o que foi um dia antes daquela saga insistente. Para Roy, coitado, parece que foi meses atrás. Gemma convidou ele até o laboratório onde trabalhava como cientista. Quando Roy chega ao laboratório, ela começa a tirar suas medidas e Roy entrega seu currículo para ela. Mas nenhum deles tem conhecimento do fato de que estavam sendo observados por uma câmera de vigilância secreta pelo coronel Clive Venter e seu chefe de segurança, Brett. Gemma mostra a Roy um dispositivo que pode tornar a viagem no tempo possível e quebrar a barreira do espaço. Ela conta a Roy as capacidades deste dispositivo, que Roy mal entende. Brett interrompe a conversa informando Gemma que o coronel Clive ordenou que ela fosse imediatamente ao seu escritório e lembra a ela de que seu laboratório é uma área restrita e, portanto, proibida para visitantes. Depois que Brett sai, Gemma diz a Roy que mentiu sobre a entrevista de emprego. O laboratório não está contratando ninguém agora. Em vez disso, ela precisa muito da ajuda dele. Mas o assunto fica pessoal e eles têm uma breve discussão sobre Joe, o filho deles, que tem uma grande conexão com Roy, mas não sabe que ele é seu pai. Essa é a frustração de Roy, que exige a verdade ao seu filho. Gemma começa a agir de forma estranha. Ela pega uma tesoura e corta o cabelo de Roy freneticamente, chegando até a ferir ele com as lâminas afiadas. Ela, visivelmente agressiva, encurrala Roy e diz a ele que quer que ele seja igual ao homem por quem ela se apaixonou antes dele se tornar pai. Então ela sussurra uma palavra enigmática nos ouvidos dele: Osíris. Em seguida, pede a ele para verificar o presente de aniversário que ela enviou há alguns dias. Mas que diabo seria aquilo? Roy é escoltado pela segurança até a saída, e Gemma é levada até o coronel por Brett. O coronel começa a interrogá-la sutilmente. Embora Gemma estivesse mentindo, logo é descoberta e confrontada. Quando ele termina o assunto com ela, faz questão de avisar que não haverá mais visitantes no laboratório e ela deve informá-lo sobre todos os desenvolvimentos no laboratório. Então o coronel diz a Gemma que ela pode ir embora. Quando Gemma sai do escritório, parece que ela está abalada com o incidente. Enquanto isso, Roy está em um bar, se divertindo com Alice, uma de suas peguetes. Quando Alice se afasta para o banheiro, o garçom diz a Roy que ele e Alice nunca estarão apaixonados. Roy pergunta por quê, e o garçom responde que dá para ver nos olhos de Roy que ele ainda está apaixonado por outra pessoa. De repente, Roy recebe uma ligação de Gemma às 3 da manhã e ela parece apavorada. Ela implora pela ajuda do ex-marido para que ele faça o que ele sempre fez de melhor. No entanto, a ligação cai. Isso porque o coronel Clive, que está grampeando a conversa, interrompe a ligação. Justamente nesse momento, ele ordena que seus capangas vão atrás de Gemma e arrumem um jeito de monitorar os movimentos de Roy. Caso ele se torne um problema para eles, a ordem é para passar o cerol, sentar o pipoco, mandar o infeliz para o beleléu. Enquanto isso, Roy tentava compreender a mensagem de Gemma. Mas mesmo assim, ele acaba não dando a devida importância à ligação estranha de Gemma. Até porque ele estava prestes a levar Alice para o seu apartamento naquela noite. E o dia seguinte, sabemos o que aconteceu, né? Facãozada, tiro, porrada e bomba. Roy
Depois de entender que ignorou as atitudes misteriosas da ex-mulher, abre o pacote de presente que Gemma enviou e descobre que tem um livro e uma mensagem dizendo: "Feliz aniversário, Roy. Que você viva sua vida ao máximo, mas lembre-se de que o tempo não espera por ninguém." Roy, como de costume, foge com o carro esportivo e visita um centro subterrâneo de jogos em Atlanta para ganhar algum tempo extra e ler o livro de sua ex-mulher. Talvez ali esteja a resposta para o loop temporal que ele está enfrentando há algumas centenas de vezes. Lá, ele vê Joe, seu filho. Agora que Gemma já está falecida, Roy percebe que ele é a única pessoa da família do garoto e pensa em contar a Joe a dura verdade de que sua mãe se foi. Além, claro, de revelar que é o pai do moleque. Então, Roy leva Joe para almoçar. Mas assim que estão fora do centro subterrâneo, ele vê que é 12:50, ou seja, 3 minutos além do tempo máximo que ele conseguiu sobreviver até agora. Então ele entende que os seus caçadores estão realmente rastreando ele. Foi uma dedução correta. Logo, todos os capangas cercam Roy e atiram nele. Roy tenta proteger seu filho dos disparos. Infelizmente, ele teve mais uma tentativa de viver fracassada. E o pior de tudo é que não conseguiu revelar a verdade para Joe. Assim que Roy acorda no próximo dia repetitivo, ele começa a entender que está sendo rastreado. Então ele vai até o bar de seu amigo e entra no banheiro para procurar algum possível dispositivo de rastreamento que tivesse no corpo dele. A cena é muito esquisita. Um homem aparece no banheiro e vê Roy se apalpando. Naturalmente, Roy pede a ajuda do cara para ajudar a apalpá-lo também. É claro que o homem fecha a porta e vai embora pensando que Roy estivesse com frescuragem para o lado dele. Depois da tentativa frustrada e ridícula de procurar o dispositivo pelo corpo, Roy se lembra de seu amigo Dave. Afinal, ele se gaba de ser um especialista em vigilância, quem sabe não desse uma informação valiosa. Ele pergunta a Dave sobre onde ele instalaria um dispositivo de rastreamento em alguém, caso quisesse monitorar os passos de uma pessoa. E não é que Dave deu a resposta certeira? O único lugar possível de se ter um dispositivo instalado permanentemente é dentro de um de seus dentes. Ele então começa a entender que Alice que foi paga por Brett para fazer essa tarefa. Logo, Roy provoca pânico em Dave enquanto estão no banheiro. Isso porque Roy remove os dentes um a um com a ajuda de um alicate enquanto pergunta a Dave se tem algum dispositivo em cada um dos dentes que extrai. Finalmente, depois de tanto chorar de horror, Dave vê o dispositivo em um dos dentes e confirma a Roy que agora atrai todos os capangas um por um usando o dispositivo de rastreamento e finaliza eles com antecedência. Roy presume que Gemma tenha sido vítima nas mãos do Coronel Clive e que deu um jeito de colocar ele naquele loop temporal com um propósito. Ele só precisa descobrir qual é esse propósito. Ele se vinga de todos os capangas, os elimina com bombas. De repente, ele recebe uma ligação de Brett em um dos telefones dos capangas. Roy zoa Brett e, em resposta, é desafiado para um combate. Roy aceita o desafio. Agora Roy tenta entrar no complexo do laboratório algumas vezes, mas todas as vezes ele é finalizado. Seu laboratório é fortemente guardado, então ele usa de todas as artimanhas para tentar chegar até o coronel. Ele tenta lançar o carro contra as grades, mas se dá mal. Ele também tenta voar com o carro por cima das grades, mas é alvejado pelos seguranças. A cada tentativa, ele vai se aproximando do seu alvo. Roy consegue entrar quando usa um de seus caçadores, que é a cara dele. No entanto, logo é descoberto e é finalizado de novo. Em mais uma tentativa, Roy derrota todos os seguranças em seu caminho até o último andar do laboratório. Mas ao chegar lá, encontra Guanine. Ele também descobre que ela é muito louca. Os dois lutam muitas vezes, e mesmo que Roy estivesse com uma metralhadora roubada dos seguranças, Guanine é muito rápida e consegue se esquivar das balas. Não importa quanto poder de fogo Roy use contra ela, ela sempre vence com sua habilidade incrível com a espada. Mas finalmente, ele encontra o Coronel Clive pela primeira vez.
O coronel parabeniza por seu desempenho excepcional em combate e elogia seus esforços. Então, começa a explicar a ele que o laboratório desenvolveu um dispositivo chamado Fuso Osiris, uma espécie de máquina do tempo que o coronel Clive pretende usar para reescrever a história e se tornar o homem mais poderoso do planeta. Mas depois de revelar a verdade, o coronel corta a cabeça de Roy. Roy finalmente percebe que Gemma instalou o dispositivo Fuso Osiris nele e que Gemma foi finalizada pelo coronel. Então, ele promete arruinar o coronel na próxima vez. O coronel não tem ideia de que o fuso está funcionando. Roy fica emocionado ao saber que Gemma tinha fé nele, que ela achava que ele era o único que poderia deter o coronel. Então, no próximo dia, Roy se aproxima da esgrimista chinesa que vai ao bar e convence ela de ensiná-lo a lutar com espadas. Roy passa os próximos loops aprendendo a lutar com espadas até se tornar um mestre na arte. Em questão de meses, na próxima vez em que Roy encontra Guanine, ele zomba, provoca e brinca com ela o tempo todo que lutam com espadas. Após provar para Guanine que era o melhor espadachim, ele consegue cravar a espada nela e finalizá-la. Então, Roy derrota Brett também com a espada. E quanto ao coronel, Roy não usa a espada, pois deseja acabar com ele com as próprias mãos. Assim, eles começam uma luta desarmada. No entanto, o coronel, apesar de ser um homem idoso de cabelos brancos, se mostra um mestre em combate corpo a corpo. Quando o coronel tenta alcançar uma arma, Roy é obrigado a cravar a espada nele. O coronel entende que Roy só pôde vencer todos os seus adversários porque o fuso está ativado e tenta argumentar com Roy, dizendo que pode reescrever toda a história da humanidade sem todas as tragédias como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas Roy argumenta que o passado é passado e não vale a pena discutir. Apenas o futuro importa. As pessoas devem aprender com os erros passados e seguir em frente para coisas melhores. O coronel zomba de Roy, dizendo que se ele está ali no laboratório lutando contra ele, mas ninguém vai proteger Joe. O coronel dá a entender que já encomendou a cabeça do garoto. Roy corre para o local, mas já era tarde demais. Joe já não está mais vivo. Deprimido, Roy para de lutar e se dá por vencido a cada novo loop, se entregando ao homem do assim que acorda. Mas logo ele supera sua depressão e decide que passará o tempo restante com seu filho. Eles agora jogam videogames o dia todo e passeiam no parque, apesar de toda vez o mundo acabar sendo destruído. Em um dos loops, Joe conta a Roy que conversou com sua mãe naquele dia de manhã. Roy fica surpreso, pois pensava que ela tinha sido finalizada muito antes disso. Mas agora, ele sabe que ela ainda estava viva no comecinho do dia. Ele promete ao filho que vai voltar para salvar Joe e sua mãe. Roy percebe que Gemma estava viva 14 minutos a partir do momento em que ele acorda, então ele pula no helicóptero fora de seu apartamento e expulsa o atirador. Em seguida, ele ordena ao piloto que o leve para o laboratório. Imediatamente após chegar ao laboratório, Roy derrota todos os seus inimigos com a metralhadora do helicóptero e chega a tempo de salvar Gemma. Roy derrota o coronel e seus capangas com facilidade. Gemma fica surpresa pelo fato de Roy ter vindo salvá-la e ter conseguido derrotar todos os obstáculos em seu caminho. Roy conta a Gemma muitas coisas sobre Joe que ele aprendeu passando tempo com ele em todos esses loops temporais. Parece que Joe compartilhou muitos segredos de sua vida com Roy, coisas que ele tinha medo de compartilhar com sua mãe. Roy pergunta a Gemma o que ele pode fazer para parar o fuso Osiris, mas Gemma responde tristemente que não sabe. Gemma instalou o dispositivo, mas nem sabia se funcionaria. Ela diz que se ele supostamente entrasse em uma câmara do fuso, deveria redefinir, pois o material genético dele está codificado. Mas ao mesmo tempo, como é um experimento, a mesma câmara pode fazer Roy deixar de existir na realidade. Roy decide se sacrificar se for para manter Joe e Gemma seguros. Eles se despedem pela última vez se beijando e Gemma declara seu amor pelo ex-marido. Roy diz a Gemma para esperar por ele e entra no fuso.
De repente, a cor dos seus olhos começa a mudar quando o fuso Osíris é ativado. Não se sabe se essa foi mais uma das centenas de vezes que Roy vai acordar no loop, ou se ele vai viver feliz para sempre com sua ex-mulher e seu filho. Mas vamos aguardar ansiosamente por uma sequência desse filme de 2021 chamado Mate ou Morra. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.